Olá, o assunto que será tratado é a teoria do etiquetamento social, ou a teoria da rotulagem, ou outros nomes que a doutrina ela costuma colocar como semelhante. O nome original é Labeling Approach, que em tradução livre significa algo mais ou menos como abordagem da rotulagem. E essa teoria, ela é uma das teorias do conflito, juntamente com a criminologia crítica, em que o objetivo da sociedade é alcançado por meio da força e da coerção das normas, por meio de valores que são atribuídos pela comunidade. Essa teoria do etiquetamento social, ela surgiu em 1960 nos Estados Unidos, sendo um regime de transição entre as teorias do consenso, ou seja, a criminologia tradicional, e a criminologia crítica. E seus principais idealizadores, sendo eles Erving Goffman e Howard Becker, eles consideram o crime e o criminoso não sendo algo inerente ao sujeito em si, mas sim uma etiqueta que é atribuída pela sociedade que o tornam como delinquentes. Portanto, essa teoria considera que a delinquência ela é um processo de criminalização, de rotulagem, estereótipos que são atribuídos tanto pela instância formal, que é o Estado, quanto pela instância informal, que é a sociedade, que acaba por sendo questões como a raça, a cor, o gênero, o modo de se vestir do sujeito, o local onde ele reside. Tudo isso acaba atribuindo ao sujeito um rótulo que o consideram como criminoso e, posteriormente, ele pode acabar agindo com base no rótulo em que ele foi colocado. Então, por exemplo, se o sujeito ele é chamado de ladrão, ele é rotulado como ladrão, ele acaba posteriormente praticando crimes de furto e de roubo. E isso, apesar de ser uma conduta que é reprovável pela sociedade, ou seja, é uma conduta que é desviante pela própria sociedade, é ela mesma que acaba sendo ela mesma que rotula, que impõe essas características. E é interessante notar também que esse costume, essas características, elas estão presentes desde a classificação lombrosiana, né, na obra No Homem Delinquente, em que o homem ele possui características que o tornam criminoso. Portanto, aquela característica que é atribuída por ele acaba posteriormente aderindo a essas práticas. Essa teoria, vou contar uma história. A história de Pedro. Pedro é um menino nascido em comunidade, um menino preto, pobre, família de situação financeira complicada, baixa renda, que gostava de passear. Ia para o shopping, ia para o mercado, apenas olhar, não tinha dinheiro para comprar mal vestido. E quando passava pelos lugares, ele era chamado de trombadinha, apenas pela sua má vestimenta, né? E de tanto ser chamado de trombadinha, de delinquente, ele começa a cometer pequenos furtos. Após esses pequenos furtos, ele acaba sendo preso, é levado para o juizado de menor,
e fica detido numa fundação para menores delinquentes. Na convivência com outros delinquentes, ele acaba aprendendo outras formas de delinquir, né? Outros tipos de crime. E ao sair, né, do internato, ele passa a conviver com outros tipos de pessoas, né, também cometedores de crime, outros criminosos, e acaba por vivenciar o tráfico. Mas ele não participa. Até um certo tempo, seus 14 anos, né, quando ele cometeu o primeiro crime, que foi o furto, ele tinha seus 11, 12 anos, mas daí, por conviver com essas pessoas, ele também era etiquetado como um traficante. E ele então decide se tornar, né, traficante igual aos colegas, né, como assim eram etiquetados também. Isso ele foi preso por tráfico. Foi aos 18 anos, né, foi preso por tráfico e foi para o presídio. No presídio ele conheceu outros bandidos, outras formas de delinquir, e a partir daí ele começou a cometer outros tipos de crimes ao sair da cadeia, assaltos a bancos e roubos à mão armada, e nisso ele acabou se tornando um grande criminoso. E essa forma que a sociedade usa para etiquetar as pessoas é o que acaba por influenciar, isso é o que a teoria diz, que acaba por influenciar as pessoas ao cometimento de crimes. Essa forma de etiquetamento.